Milionário se arrepende após recusar corte ao mendigo negro no salão. As portas de vidro da barbearia de Lucas tilintavam suavemente com a brisa, enquanto a cidade fervilhava lá fora, com suas rotinas frenéticas e vidas sobrepostas. Paredes decoradas com fotos de transformações radicais garantiam que todos soubessem que ali havia um mago dos visuais. Lucas, um jovem barbeiro, era conhecido pela habilidade em transformar visuais e, por que não, vidas inteiras. Cada corte era como uma nova chance, uma oportunidade de recomeço. Os clientes saíam do salão com sorrisos e um pouco mais de autoestima, enquanto Lucas se sentia como um verdadeiro artista. Mas naquele dia, com a luz do sol filtrando-se através das janelas, algo inusitado aconteceu. A porta se abriu com um rangido, e um homem, cuja aparência falava de dias e noites nas ruas, entrou. Joaquim, como se apresentaria mais tarde, tinha cabelos desgrenhados e roupas rasgadas. O homem hesitou, um brilho misterioso nos olhos, e apenas balançou a cabeça em compreensão ao se virar para sair. O que Lucas não sabia era que por trás da sujeira e da aparência descuidada estava um empresário milionário disfarçado, observando aquele triste espetáculo em silêncio. Ao passar pela porta, Joaquim proferiu apenas uma frase que ficou ecoando no ar. Um dia você vai sentir falta dessa oportunidade. E enquanto Lucas se virava para atender outro cliente, mal podia imaginar a profundidade daquelas palavras. Os dias passaram. A rotina da barbearia seguiu. Mas a imagem de Joaquim não saía da mente de Lucas. E então, o inesperado aconteceu. O telefone tocou, e uma voz do outro lado disse: "É sobre aquele homem que você recusou." O peito de Lucas apertou com a possibilidade de uma grande mudança que parecia ruir antes mesmo de começar. O que mais ele perdeu? O que ele poderia ter feito diferente? Naquele instante, confrontos internos fervilhavam à sua volta, enquanto ele ponderava. A quem realmente pertencia a barbearia? A sua paixão pelo corte perfeito ou ao medo de sair de sua zona de conforto? E Joaquim, quem ele realmente era? As peças do quebra-cabeça ainda não se encaixavam. Ei, antes de continuar com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No exato instante em que Lucas lutava contra suas memórias e inseguranças, a campainha dá. Ele se virou instintivamente, olhando para a entrada. Ninguém. O silêncio tomou conta e o murmúrio dos clientes evaporou. Uma sensação estranha atravessou seu corpo. Algo estava prestes a acontecer. De repente, as portas de vidro explodiram com um estrondo. Um grupo de homens extremamente bem vestidos entrou. Seus rostos impassíveis, mas a energia que emanava deles era palpável. A barbearia se transformou em uma cena de um filme de ação. Olhares se cruzaram entre os clientes e os novos arrivistas, e o ar ficou mais denso. "Lucas, cadê você?" gritou um dos homens,
apontando. Era um tom autoritário. O barbeiro sentiu um tremor nas pernas. Don't. Sem saber o que esperar, ele se aproximou. Os homens não estavam ali para um corte de cabelo. Havia algo mais sombrio no ar. Um deles, um homem corpulento, com um relógio de ouro no pulso, olhou diretamente nos olhos de Lucas. Você se lembra do Joaquim, não é? Perguntou, como se estivesse observando uma presa acuada. O coração de Lucas disparou. Ele pensou em Joaquim, naquele dia fatídico. O olhar triste, mas desafiador, e a frase que não parava de ecoar em sua mente. Sim, por quê? Ele respondeu, com um nó na garganta. Joaquim é mais do que um mendigo. Ele é um dos nossos. E você cometeu um grande erro. O grupo começou a rir de uma forma sombria, e Lucas sentiu seu rosto arder. Ele mal podia processar o que estava acontecendo. O que eram aqueles homens? O que Joaquim tinha a ver com eles? Antes que pudesse perguntar, um dos homens se adiantou, mostrando um celular. Na tela, uma foto de Joaquim em um evento luxuoso, cercado de pessoas importantes, famosos, políticos, empresários. A revelação lhe atingiu como um tiro. Aquele homem que ele havia desprezado era parte de um mundo que ele mal conhecia, e agora estava jogando tudo isso na cara dele. Ele poderia ter sido seu mentor, Lucas. Uma oportunidade de mudar sua vida. E agora, o tom do homem se tornou sério. Agora ele vai se afastar. Você não foi peça nesse jogo. Os clientes na barbearia começaram a murmurar. O espanto na atmosfera era quase tangível. A mente de Lucas girava. Ele havia deixado escapar a chance de sua vida sem sequer perceber. Joaquim não era só um mendigo. Ele era um milionário, um líder. E a frase que ele deixara ecoar, um dia você vai sentir falta dessa oportunidade, agora ressoava como um aviso sombrio. Você fez muitos inimigos, Lucas, continuou o homem de relógio de ouro, e eles não vão parar por aqui. Lucas olhou ao redor, buscando sair daquela situação, a respiração pesada. Ele tentava entender se tudo aquilo era real ou um pesadelo. A barbearia, um lugar que sempre foi seu refúgio, agora pareceu um labirinto de desespero. Acontecimentos rápidos se desenrolaram. Os homens começaram a se mover, suas sombras dançando contra as paredes. Mas antes do rapaz poder reagir, uma explosão ensurdecedora. O vidro estourou, e gritos invadiram o salão. O que era aquilo? Um ataque? A confusão se instaurou. As pessoas estavam em pânico. Lucas sentiu uma mão puxando-o. Vamos! Gritou a voz de um cliente que ele reconheceu, mas não teve tempo de processar. Enquanto o tumulto se espalhava, Lucas olhou uma última vez para aqueles homens. O olhar do que parecia ser o líder estava fixo nele, como se dissesse que esta era apenas a primeira de muitas consequências. E naquele momento, a vida de Lucas não era mais apenas sobre cortes e estilos, mas um jogo perigoso que ele nunca quis jogar. O que mais ele não sabia sobre Joaquim? E quem eram aqueles homens? A resposta espreitava nas sombras, e Lucas estava prestes a descobrir. Lucas mal teve tempo de respirar antes que a explosão ecoasse, e o caos tomou conta do salão. Vidros estilhaçados se espalharam pelo chão como uma tempestade de cristal. Ele sentiu uma mão firme puxá-lo, mas sua mente estava paralisada. O rugido da multidão invadiu seus ouvidos, enquanto sua visão se fixava na figura que se destacava em meio ao pânico. Ali estava Joaquim, agora sem aparência de um mendigo,
mas com a postura de um homem que tinha controle sobre tudo ao seu redor. Seus olhos, que antes eram meros reflexos de dor e desesperança, agora brilhavam com uma clareza surpreendente. Lucas sentiu seu coração acelerar. Ele mal conseguia entender o que estava acontecendo. E então, Joaquim falou de maneira calma, como se tudo ao redor não fosse nada além de uma cena desenfreada e bizarra. Lucas, vamos, agora, ordenou, com firmeza. A voz dele era autoritária, mas havia uma confiança que Lucas não reconhecia. O barbeiro hesitou, mas a mão do cliente ao seu lado o conduziu para fora, enquanto a figura imponente de Joaquim se tornava uma sombra na confusão. À medida que eles corriam para a rua, o ar estava pesado. Carros buzinando, passantes em choque, e o cheiro de pólvora ainda pairava no ar como um aviso. Lucas olhou para trás e viu os homens de terno, agora mais bem definidos, na confusão, fazendo gestos frenéticos. O que estava acontecendo? Aquele não era o mundo de cortes de cabelo e reconciliações. Isso era muito maior. Quando finalmente chegaram ao lado de fora, Joaquim virou-se para Lucas. O olhar dele era penetrante. Havia algo que Lucas não conseguia compreender. "Preciso que você confie em mim", disse Joaquim, sua voz carregada de um peso que parecia transcender a situação. O que ele sabia? O que estava em jogo? Você é um empresário. Lucas mal conseguia acreditar nas palavras que saíam da sua boca. Mais do que isso. Fui forçado a me esconder assim que você me julgou. Sua falta de compaixão quase custou sua vida agora. Joaquim respondeu, seu tom implacável. Antes que Lucas pudesse processar, um grito cortou o ar. Alguém gritou por ajuda. Eles se viraram e viram uma figura familiar no chão. Um dos clientes, ferido. Seu rosto estava ensanguentado e os olhos cheios de terror. "O que você fez, Lucas?" ele murmurou, e a dor em seus olhos fez o estômago de Lucas revirar. Eu não sabia." A voz dele falhou, sufocada pela culpa instantânea. Mas enquanto a confusão se espalhava, uma reviravolta ainda mais profunda aconteceu. Joaquim se aproximou lentamente da vítima e, ao inclinar-se, uma luz estranha começou a emaná-lo. Lucas ficou paralisado, sem saber se deveria se afastar ou se aproximar. Joaquim fechou os olhos e uma aura dourada envolveu sua mão enquanto ele tocava o ferido. O olhar de Lucas se encheu de incredulidade. O que era isso? Um curandeiro? O homem se contorceu, mas logo a dor em seu rosto se transformou em algo mais calmo. Eu sabia que tinha que fazer isso, Joaquim disse, abrindo os olhos, que agora pareciam emanantes de sabedoria e poder. Mas também, Lucas, muito mais está em jogo aqui. Você não tem ideia da família na qual está preso. Sua verdadeira origem será revelada em breve. As palavras de Joaquim ecoaram em sua mente, abalando seu mundo. O que ele estava dizendo? O chão sob os pés de Lucas parecia tremer. Poder? Família? Ele não sabia se isso era uma bênção ou uma maldição. O homem no chão estava se recuperando, mas quadrantes de seu passado, misturados com mentiras e verdades, começaram a se entrelaçar. À medida que algo profundo e sombrio se aproximava, a sensação de que tudo na vida de Lucas mudaria estava se intensificando. Ele sentiu o frio na barriga e a incerteza se transformando em fogo. Prepare-se, Lucas. O que estava perdido voltará. E seus verdadeiros desafios
Estão apenas começando. E com isso, Joaquim se virou, deixando no ar a promessa de uma verdade que parecia devastadora. O que mais Lucas não sabia? E mais importante, quem ele realmente era. A essência da sua própria existência estava prestes a mudar para sempre. Lucas ainda estava atordoado com as palavras de Joaquim quando, de repente, uma sirene alta cortou o ar. Ele mal teve tempo de reagir, sentindo o chão tremer sob seus pés. O estigma da situação parecia pressioná-lo. Então, uma explosão maior irrompeu em um canto da rua. O som foi ensurdecedor e um fragmento de vidro passou como um projétil, rasgando a luz do dia. Tudo aconteceu tão rápido. A multidão começou a gritar, correndo em todas as direções, como insetos fugindo de uma chama. Lucas sentiu o peito apertar. Ele queria gritar, mas sua voz sumiu no caos. Então, do meio da confusão, uma figura conhecida surgiu. Não era apenas Joaquim. Era Maria, sua ex-namorada. O vento bagunçava seus cabelos e havia um brilho desesperado nos olhos dela. "Lucas, me ajuda!" gritou ela, e a urgência em sua voz cortou a confusão. Ele hesitou por um momento. O mundo ao redor parecia um borrão, mas a lembrança do olhar dela, cheio de amor e dor, o puxou. Ele se lançou na direção dela. "Maria, o que você está fazendo aqui?" perguntou. Mas o olhar dela não era o mesmo. Havia algo ali que Lucas não entendia. Algo sombrio. Ela estava pálida e ofegante, como se tivesse corrido muito. "Eles estão vindo. Não posso explicar agora, só acredite em mim", disse Maria, puxando-o para perto dela. "Precisamos sair daqui. Rápido." Sem saber o que mais fazer, Lucas a seguiu, mas a agitação tornou-se insuportável. Ele olhou para Joaquim, que estava parado, observando. Seus olhos transmitiam uma advertência. "Deixe-o ir, Maria. Ele não está preparado", Joaquim disse. Sua voz profunda e cheia de um peso que deixou Lucas confuso. "Preparado para quê?" Lucas disparou. O olhar entre os dois pulsava com desconfiança. O caos aumentava enquanto pessoas corriam em direção ao centro da avenida. Sirenes e gritos misturavam-se, tornando tudo um grande emaranhado de medo. E então, em meio ao barulho, uma voz familiar ressoou atrás deles. "Lucas, parado!" Era André, seu melhor amigo de infância. O semblante dele estava grave, quase o fazendo parecer uma sombra de quem foi. "Você não deve ir com ela." "Mas por quê?" Lucas se virou, confuso, tentando juntar as peças. Ela é a Maria! Meu Deus, você não entende?" "Entendo bem mais do que você imagina. Isto não é só sobre você. Ela está envolvida em algo muito maior." André hesitou, parecendo capturar a atenção dos que estavam à volta. "Ela não é quem você pensa que é." Lucas sentiu o chão se abrir sob seus pés. As palavras de André ecoaram em sua mente. O que queria dizer com isso? Ele olhou para Maria. Ela reagiu. Seus olhos ofereciam um brilho de desespero cortado pela luz. Então um homem alto, de terno escuro e um olhar cortante, emergiu da multidão. Estava cercado por outros homens, o mesmo grupo que ameaçou anteriormente. "Chega, Maria!" gritou o homem, e a autoridade em sua voz fez com que todos ao redor se calassem. Maria virou-se, seus olhos se expandindo em terror. "Não, por favor, eu só queria ajudar." A expressão no rosto de Lucas foi de choque. Que ajuda ela estava oferecendo? Ele olhou para Joaquim, que parecia imperturbável, e André, que agora mostrava uma expressão de preocupação genuína. "Quem é esse cara?" Lucas perguntou,
sem encontrar respostas no olhar de ninguém. Mas antes que alguém pudesse falar, o homem de terno atacou. Ele se aproximou de Maria e, em um movimento rápido, a segurou pelo braço. Lucas não conseguiu conter a fúria que cobriu seu coração. "Solta ela! O que você quer?" gritou, avançando. Mas logo o homem respondeu com um sorriso sinistro. "Ah, Lucas, você não tem ideia do que realmente está acontecendo." Ele virou-se para Maria, puxando-a mais perto. "Você não deveria ter voltado." Nesse instante, Lucas ficou paralisado. O que estava acontecendo? Maria deu um estalo e tudo mudou. Uma luz irrompeu ao seu redor, cobrindo-a como um manto dourado. Os homens hesitaram, como se a energia os atingisse em cheio. Mas antes que alguém pudesse reagir, um ruído ensurdecedor ecoou novamente, e o mundo se dividiu. Maria sorriu em meio ao brilho, e no próximo instante ela desapareceu diante de seus olhos. O grito de Lucas lutava para sair, mas nada parecia funcionar. A única coisa que restou foi um silêncio mortal. "Não, o que foi isso?" Lucas se virou, um desespero no peito, apenas para encontrar Joaquim e André observando, ambos com expressões que misturavam compreensão e temor. O que Maria era? Por que ela se foi? E qual era o seu verdadeiro papel nessa história? A angústia brotou em seu coração. Ele estava cercado por segredos e mentiras, justo quando pensava que tudo estava se revelando. Lucas se sentiu perdido. A realidade começava a desabar. O que ele realmente sabia sobre os que o cercavam? A pergunta ecoou em sua mente, e ele teve certeza de que estava prestes a descobrir algo muito mais sombrio do que poderia imaginar. A cena pegajosa de caos ainda pairava no ar. Lucas estava em choque, tentando entender o que havia acontecido com Maria. O desespero crescia. Ele fitou Joaquim, que mantinha uma expressão enigmática, como se soubesse de algo que Lucas jamais poderia imaginar. "Lucas", Joaquim disse, com a calma que cortava o tumulto. "Sobre a Maria, você não entende. As coisas não são o que parecem." Ou tenha falando, cada palavra saindo com a força de uma bala. "Ela é apenas a minha ex-namorada." A confiança estava se esvaindo. Ele não estava pronto para ouvir mais verdades incômodas. Mas antes que alguém pudesse responder, uma nova onda de gritos irrompeu da multidão. Mais homens de terno surgiram. Não era a mesma trupe que estava atrás de Maria. Esses pareciam ainda mais determinados, com olhares gélidos e rostos implacáveis. Lucas sentiu um frio na espinha. "Precisamos sair daqui", sussurrou André, puxando-o. Mas Lucas não se moveu. A necessidade de entender era mais forte do que o instinto de fuga. Então Joaquim disse: "Ela não é quem você pensa, e você também não é." Lucas franziu a testa, a confusão se transformando em pânico. O mundo à sua volta desmoronava. Como assim? Ele tinha mais perguntas do que respostas, cada uma mais urgente que a anterior. Então, tudo aconteceu em um sopro. Uma série de eventos que mudaram a direção da vida de Lucas. Um dos homens de terno, o mais alto, com um olhar penetrante, aproximou-se. Algo em sua postura parecia predatório. "Você não sabe, não é? A verdade sobre a sua origem", declarou, a voz profunda, quase melodiosa, que fazia o estômago de Lucas revirar. "O que você quer dizer?" Os outros homens cercaram Lucas e André, cortando qualquer possibilidade de fuga. O homem alto olhou para Joaquim, um sorriso malicioso se espalhando em seu rosto. "Seus pais, eles não estão mortos. Eles estão bem perto, e já temos um plano para você." A sensação foi como um balde de água fria. Lucas avançou, seu coração disparando.
Do que você está falando? Meus pais estão mortos. Mas as palavras saíam com mais perguntas do que certezas. Não, Lucas. Você é parte de algo muito maior. Você pertence a um legado que está tentando se recuperar. E isso começa agora. Enquanto ele processava as palavras, flashes de imagens começaram a invadir sua mente. Ele viu a casa da infância, risos, a presença de alguém envolto em sombras. Era como se sua memória tentasse se ajustar a uma nova realidade. Ele notou Joaquim observando, os olhos dele movendo-se com uma determinação, como se estivesse esquematizando um futuro que Lucas ainda não conseguia ver. Você não pode ser sério, Lucas murmurou, tentando compreender. Eu não sou nada disso, eu sou só um barbeiro. Você é um descendente de uma linhagem poderosa, Lucas. O homem gritou, sua voz ressoando. A verdade sobre você e seus pais é o que precisamos. É isso que Maria estava tentando te proteger. E ela sabia que precisava voltar. Você pertence a ela. Pertence a ela? Lucas sentiu uma onda de confusão e sentimentos uivando dentro dele. O que você está dizendo? O que você fez com ela? Seu olhar percorreu a multidão em busca de respostas, o pânico crescendo. Ela finalmente decidiu se unir a nós, Lucas. Depois de anos escondida, ela tomou uma decisão. Essa é a única saída. A revelação foi como uma lâmina afiada. E nessa hora, tudo fez sentido. O olhar de Maria, a escolha dela para sair, a luz que a cercava. Ela estava dentro daquele mundo. E Lucas sentia que estava prestes a ser puxado para uma tempestade que ele nunca pediu. Você não pode. Lucas finalmente estava começando a entender. Ela me abandonou. O homem alto apenas sorriu, um brilho maligno em seus olhos. Não, meu caro. Não é isso que você pensa. Ela fez o que tinha que fazer, e agora é a sua vez. Escolha o seu lado. A hora de decidir chegou. Você escolherá a luz ou a escuridão? Nesse instante, a realidade tremeu sob seus pés. Ele estava em um universo que não conhecia, cercado pela verdadeira natureza dos que o rodeavam. E, por trás do pânico, uma única pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria para proteger quem ama? O mundo girou. E em meio ao caos, a porta da barbearia parecia uma saída, mas também uma prisão. A maior pergunta surgiu como um relâmpago. Poderia Lucas realmente confiar em Joaquim? Ou, quem sabe, em Maria? Mesmo que ela estivesse tão profundamente envolvida em algo que não compreendia? O que mais estava em jogo? Somente o tempo. E suas escolhas revelariam as consequências desse momento. Enquanto Lucas processava as palavras do homem de terno, sua mente girava. A ideia de que seus pais estavam vivos, que ele pertencia a algo maior, não parecia possível. Ele queria gritar, mas sua voz parecia ter desaparecido. O mundo ao seu redor estava em colapso. Os gritos da multidão ecoando como um eco distante. Não importa o que você acha que sabe, o homem continuou, avançando ainda mais perto. Você fará parte disso, Lucas, e se não colaborar, poderá se arrepender eternamente. 1. Ele olhou para Joaquim, esperando uma resposta. Joaquim, você sabe de tudo isso. Por que não me disse antes? Joaquim olhou nos olhos de Lucas. Eu não podia revelar tudo. A verdade é um fardo pesado, e você só estava preparado para uma parte dela. Parte dela? Lucas estava prestes a perder a razão. Que parte? A parte que me mostra que minha vida é uma mentira? Os homens de terno estavam cada vez mais próximos, seus olhares frios como aço. A tensão no ar. Dava para sentir. Bom,
E quando tudo parecia se encaminhar para um confronto, algo mágico aconteceu. Um clarão de luz irrompeu na direção de Maria, que havia desaparecido. Lucas não pôde acreditar no que viu. Ela apareceu novamente, mas não era a mesma Maria que ele conhecia. Os olhos dela brilhavam de uma maneira sobrenatural, e seu semblante estava cheio de confiança, como se uma força divina a envolvesse. Lucas! Ela chamou, correndo em direção a ele. Mas algo estava diferente. Eu voltei. Você não deveria estar aqui, Lucas disse perplexo. Eu preciso que você me escute. O que está acontecendo aqui é muito maior do que qualquer um de nós pode imaginar. Você está prestes a descobrir quem você realmente é. O homem de terno se virou para ela, sua expressão mudando de autoridade para raiva. Você não devia ter voltado, Maria. Isso não é o que estávamos combinando. Nesse momento, uma rajada de vento cortou o ar, seguida por um estrondoso rugido. Uma explosão de luz dourada cercou Maria e Lucas sentiu um frio na barriga, como se algo de incrivelmente poderoso estivesse prestes a se revelar. A figura do homem de terno desmoronou em uma sombra escura que se contorcia e se transformava diante de Lucas. "O que você fez?" ele gritou, enquanto sua figura se desintegrava em partículas de fumaça. "Eu quebrei as correntes que te prenderam por tanto tempo", disse Maria, mais forte do que nunca. "Não deixarei que continuem manipulando sua vida, Lucas." Os homens ao redor pareciam desmoronar em confusão, atordoados. Lucas estava boquiaberto, quase paralisado. Ele nunca vira Maria assim. Era como se ela tivesse um poder que vinha de outro mundo. Mas o que significava tudo isso? "Maria, o que você está dizendo? O que aconteceu com você?" As palavras saíram de sua boca como um fio de esperança em um mar de incertezas. "Eu sou mais do que você consegue ver. E você também é. Venha comigo. O tempo está acabando." Lucas não sabia se acreditava novamente nela. Mas o homem de terno havia desaparecido. E a situação parecia mais instável do que nunca. Então, uma revelação devastadora cortou o ar. "Lucas!" gritou André. A dor em seu olhar se misturava à tensão. "Cuide de você mesmo. Eles não vão parar até que o consigam." Do fundo da sala, uma sombra se aproximou rapidamente, e Lucas percebeu que alguém estava com um objeto ameaçador. A adrenalina subiu. "Não! Não!" gritou Lucas, indo em direção a André, e tudo aconteceu em um piscar de olhos. Um tiro ecoou. O tempo parou. Um grito atravessou a sala. Não era só o som da explosão na barbearia. Era a explosão de sua vida. A realidade se despedaçando. Lucas olhou para André, que caiu ao chão, o olhar perdido. "Não! Não!" Lucas se lançou em direção ao amigo, mas foi segurado por Maria. "Você precisa ir", disse ela. A urgência em sua voz era palpável. Os homens voltaram a se mover, agora em direção a eles. O pânico tomou conta. "Eu não vou deixar isso acontecer", Lucas gritou. Ele se debateu, mas foi em vão. A última cena em sua mente era André caído e os olhos de Maria cheios de tristeza. Ele precisava de respostas. Precisava entender essa nova realidade que se desdobrava diante dele. Mas agora, a única certeza era que tudo o que acreditava estar seguro havia se transformado em fumaça. O que mais estava em jogo? E quem realmente era? Sem saber. O choque se instalou, e a queda de tanto ao mesmo tempo era incontrolável. O futuro do qual ele tanto fugiu
estava prestes a revelá-lo. O chão sob os pés de Lucas parecia um campo minado de emoções. Ele estava em estado de choque, as palavras da traição de André ecoando em sua mente. O que ele realmente sabia sobre Maria? O que era essa verdade que todos estavam escondendo? Mas não havia tempo para reflexões profundas. O caos estava diante dele e não dava por escapar. Maria, o que você fez? Lucas perguntou, seu coração acelerando, enquanto a luz dourada ao redor dela parecia pulsar, como se estivesse absorvendo a energia ao seu redor. Mas ela não respondeu. Em vez disso, ela se virou e correu para o lado oposto. A tensão cortou o ar. Os homens de terno avançaram, seu olhar implacável cravado em Maria. Lucas tentou gritar, mas as palavras se perderam em um grito coletivo da multidão. Ele viu Maria sendo puxada, como uma marionete, e isso o despertou de seu transe. Ele não podia deixá-la sozinha. Ele precisava dela. Pare! Lucas gritou, mas a voz dele se perdeu entre o tumulto. Ele sentiu o corpo responder antes da mente, se movendo em direção a Maria. E então tudo aconteceu em um segundo. Um estrondo agudo cortou o caos, seguido de um clarão. Um brilho intenso irrompeu do centro da multidão, como se uma bomba tivesse explodido. Competindo com a luz, sombras começaram a se agitar. A visão de Lucas embaçou. Ele caiu, o mundo ao seu redor girando. Quando a poeira assente, ele abriu os olhos e viu que muitas pessoas estavam no chão, em pânico. Mas um rosto se destacou. O homem de terno que havia confrontado Maria estava em sua frente, a sombra dele se estendendo. Mas não era só isso. Ao seu lado, uma figura que fez seu coração parar. Pompo. Era seu pai, aquele que acreditava estar morto. Lucas! O homem gritou. A voz era estrondosa, mas tão familiar. Você não deve estar aqui. Pai? Lucas mal pôde acreditar no que via. A dor em seu peito se misturou à confusão. Como ele podia estar ali? A lembrança da perda lhe atingiu como um tijolo. Mas o momento era fugaz. O homem avançou em direção a Maria, que agora estava parada, um brilho intenso ao seu redor, algo que Lucas nunca testemunhara antes. Não a toque! Lucas gritou, correndo entre eles. A adrenalina percorreu seu corpo. Mas seu pai parecia intenso, como se estivesse lutando contra algo interno. E então, o que aconteceu a seguir drenou as cores do mundo. O homem de terno, agora próximo de Maria, olhou seu pai e riu, uma risada sombria que fez o sangue de Lucas ferver. Você realmente acha que pode controlar isso? E em um movimento rápido e inimaginável, ele lançou uma energia contra o pai de Lucas, que tentou se defender. A luz dourada ao redor de Maria explodiu, transformando-se em um feixe que varreu tudo ao seu redor. Lucas foi jogado para trás com a força do impacto. O que se seguiu foi um turbilhão de sons e luzes. Ele fechou os olhos, o pânico tomando conta. Quando abriu novamente, o que viu paralisou seu coração. Seu pai estava caído sem vida. Não! Não! Lucas gritou. Correu até ele, mas a realidade que se formava era um pesadelo. E em meio ao luto, uma nova percepção flamejou. A verdade sobre quem ele realmente era, uma herança que não conseguia entender. Uma linha de sangue que carregava em suas veias foi revelada. Não eram apenas mentiras. A cena mudava, e com ela tudo o que acreditava. O que isso significava para ele? E por que Maria estava tão ligada a tudo isso? Os homens começaram a se aproximar novamente, enquanto ele se levantava, tremendo e confuso. Ele tinha perdido seu pai.
Sua vida estava despedaçada, mas havia algo dentro dele que não permitiria que isso acabasse ali. Uma força brotava dele, e quando olhou para a luz dourada ao redor de Maria, algo despertou. Mas será que ele realmente poderia controlá-la? O que mais estava por trás de tudo isso? A única certeza era que seu mundo nunca mais seria o mesmo. Lucas estava ali, suando sob a pressão do caos. O corpo de seu pai caído à sua frente era uma visão que queimava em sua memória. O choque transformava-se em raiva e o desejo de vingança crescia dentro dele. Ele não podia permitir que a dor dominasse sua vida. Ele queria gritar, chorar, mas as palavras não saíam. E enquanto ele estava no meio de um turbilhão emocional, a luz dourada que cercava Maria começou a pulsar de forma intensa, como se estivesse respondendo à sua dor. "Vem comigo, Lucas. Agora!" Maria gritou, enquanto iluminava o espaço ao redor, criando uma barreira protetora. Ele percebeu que a energia dela era diferente, poderosa e cheia de vida. Era como se ela se tornasse mais forte a cada segundo, e ele a queria ao seu lado. "Para onde você está me levando?" Lucas perguntava, quase que implorando. "Você não pode simplesmente... E André?" Ele. O amigo estava ferido, e a cena de desespero era um lembrete sórdido do que acontecera. "Não podemos ficar aqui. O tempo está se esgotando." E com um movimento de braço, a luz se expandiu, envolvendo Lucas e Maria em uma aura vibrante que acalmou seu coração. Mas as sombras ao redor começaram a se agitar. E então, antes que ele pudesse entender, uma segunda explosão estourou. Não era só barulho, mas um tremor profundo que ameaçava quebrar suas esperanças. O chão se partiu e uma fenda se abriu sob eles. Lucas, instintivamente, agarrou a mão de Maria, mas a força da terra o lançou para longe, separando-os. "Lucas!" Maria gritou, mas ele estava caindo. A queda parecía interminable, a luz desapareciendo, enquanto seu corpo pesaba más de que un mundo. Él estaba perdido en una oscuridad que parecía sufocante y opresora, sin saber dónde aterrizaría. Y cuando finalmente atingió el fondo, cayó sobre un chón sólido más frío. Él se revira, tentando procesar o que estaba aconteciendo. O que era aquel lugar? Ao seu redor, as sombras dançavam. Ele se levantou, os sons de seus batimentos ecoando en sua cabeça, y olhó en volta. Una porta antiga apareció, pareciendo emanar una energía familiar. Él hesitó, mas una voz conocida ecoou dentro dele. Punto. Lucas. Essa voz era doce, reconfortante, mas cheia de dor. "Que está aí?" Ele gritou, um pavor arrebatador no peito. Mas não havia resposta. Então a porta se abriu lentamente, e uma figura envolta em sombras apareceu. Era uma mulher com um manto longo, seus olhos brilhando como estrelas. "Lucas", ela disse, e cada sílaba carregava um peso que ameaçava quebrá-lo. "Você deve ouvir. O que você sabe é apenas a superfície da verdade. Você é mais do que um barbeiro e mais do que um filho. Quem é você?" E nesse instante, ele notou algo que fez seu coração parar. O semblante dela era um reflexo exato do seu. Era sua mãe. O choque o atingiu como uma onda. "Eu sou sua mãe, Lucas. E você precisa saber que sua vida não é a que você acredita. Há algo que você precisa entender sobre nosso legado. E Maria, ela é a chave." As palavras dela pareciam perfurar a realidade que ele conhecia. Cada pedacinho de informação
desmoronava ao seu redor. Maria? O que ela tem a ver com isso? Ela me deixou! A raiva explodia, mas a esperança também começava a surgir. Ela fez o que era necessário. Órgãos seculares, segredos. Você faz parte de um jogo muito maior, e tudo o que está acontecendo é apenas o começo. E nesse momento, algo excepcional, algo chocante, começou a acontecer. A atmosfera ao redor deles começou a mudar. Os homens de terno, que Lucas vira antes, surgiram na entrada da porta, cercando-o. A realidade se desfez novamente, e a verdade era intimidante. Você nunca teve escolhas, Lucas. As cartas estão na mesa agora. É hora de decidir. O homem de terno que havia ameaçado Maria se aproximou, sua aura escura se expandindo. Ou você se junta a nós, ou você fica para trás, em meio ao caos. Ali estava Lucas, entre dois mundos, um de esperança e outro de desespero. A verdade de sua origem batendo forte em seu peito. Ele sentiu dor, mas também a força de algo ancestral despertando dentro dele. E uma única pergunta pairava em sua mente: quem ele realmente era e que tipo de homem escolheria se tornar? As perguntas das escolhas pairavam sobre ele, e enquanto a tensão crescia, ele sabia que a sua resposta poderia mudar tudo. O chão sob os pés de Lucas parecia um campo minado de emoções. Ele estava em estado de choque, as palavras da traição de André ecoando em sua mente. O que ele realmente sabia sobre Maria? O que era essa verdade que todos estavam escondendo? Mas não havia tempo para reflexões profundas. O caos estava diante dele e não havia como escapar. Maria, o que você fez? Lucas perguntou, seu coração acelerando enquanto a luz dourada ao redor dela parecia pulsar, como se estivesse absorvendo a energia ao seu redor. Mas ela não respondeu. Em vez disso, ela se virou e correu para o lado oposto. A tensão cortou o ar. Os homens de terno avançaram, seu olhar implacável cravado em Maria. Lucas tentou gritar, mas as palavras se perderam em um grito coletivo da multidão. Ele viu Maria sendo puxada, como uma marionete, e isso o despertou de seu transe. Ele não podia deixá-la sozinha. Ele precisava dela. Pare, Lucas gritou, mas a voz dele se perdeu entre o tumulto. Ele sentiu o corpo responder antes da mente, se movendo em direção a Maria. E então, tudo aconteceu em um segundo. Um estrondo agudo cortou o caos, seguido de um clarão. Um brilho intenso irrompeu do centro da multidão, como se uma bomba tivesse explodido. Competindo com a luz, sombras começaram a se agitar. A visão de Lucas embaçou. Ele caiu, o mundo ao seu redor girando. Quando a poeira assentou, ele abriu os olhos e viu que muitas pessoas estavam no chão, em pânico. Mas um rosto se destacou. O homem de terno que havia confrontado Maria estava em sua frente, a sombra dele se estendendo. Mas não era só isso. Ao seu lado, uma figura que fez seu coração parar. Era seu pai, aquele que acreditava estar morto. Lucas! O homem gritou. A voz era estrondosa, mas tão familiar. Você não deve estar aqui. Pai? Lucas mal pôde acreditar no que via. A dor em seu peito se misturou à confusão. Como ele podia estar ali? A lembrança da perda lhe atingiu como um tijolo. Mas o momento era fugaz. O homem avançou em direção a Maria, que agora estava parada, um brilho intenso ao seu redor. Algo que Lucas nunca testemunhara antes. Não a toque! Lucas gritou, correndo entre eles. A adrenalina percorreu seu corpo, mas seu pai parecia intenso, como se estivesse lutando contra algo interno. E então,
O que aconteceu a seguir drenou as cores do mundo. O homem de terno, agora próximo de Maria, olhou seu pai e riu. Uma risada sombria que fez o sangue de Lucas ferver. Você realmente acha que pode controlar isso? E em um movimento rápido e inimaginável, ele lançou uma energia contra o pai de Lucas, que tentou se defender. A luz dourada ao redor de Maria explodiu, transformando-se em um feixe que varreu tudo ao seu redor. Lucas foi jogado para trás com a força do impacto. O que se seguiu foi um turbilhão de sons e luzes. Ele fechou os olhos, o pânico tomando conta. Quando abriu novamente, o que viu paralisou seu coração. Seu pai estava caído, sem vida. Não! Não! Lucas gritou. Correu até ele, mas a realidade que se formava era um pesadelo. E em meio ao luto, uma nova percepção flamejou. A verdade sobre quem ele realmente era. Uma herança que não conseguia entender. Uma linha de sangue que carregava em suas veias foi revelada. Não eram apenas mentiras. A cena mudava e com ela tudo o que acreditava. O que isso significava para ele? E por que Maria estava tão ligada a tudo isso? Os homens começaram a se aproximar novamente, enquanto ele se levantava, tremendo e confuso. Ele tinha perdido seu pai. Sua vida estava despedaçada. Mas havia algo dentro dele que não permitiria que isso acabasse ali. Uma força brotava dele. E quando olhou para a luz dourada ao redor de Maria, algo despertou. Mas será que ele realmente poderia controlá-la? O que mais estava por trás de tudo isso? A única certeza era que seu mundo nunca mais seria o mesmo. E então, em um momento que todos esperavam, o chão começou a tremer. Era como se o próprio universo estivesse se reestruturando. Lucas olhou em volta, percebendo que a multidão, antes inerte, agora estava se agitando. Uma energia pulsante parecia emanar do chão e do céu, como se tudo estivesse conectando de maneira que ele nunca poderia imaginar. De repente, uma fissura se abriu no céu. Uma luz intensa desceu como um combustível ardente, e ali, na frente de todos, uma figura imponente começou a emergir. Era uma mulher. Não uma mulher qualquer, mas uma versão magnífica de sua mãe, com uma presença tão poderosa que fez o ar vibrar. Ela parecia ter vindo direto de uma lenda, uma imagem de força e beleza. Lucas, você precisa entender. O que está acontecendo aqui não é só você, ela disse, sua voz ecoando com um poder inalterável. Sua linhagem é mais poderosa do que você pode imaginar. Os homens de Lucas, sem saber o que pensar, olhou para Maria. O brilho dela havia desaparecido, e seu olhar estava cheio de confusão e medo. Quem é você? Lucas perguntou, a voz trêmula. Eu sou sua mãe, e vim para lhe mostrar a verdade. A mulher olhou para ele, seus olhos uns espelhos que refletiam um passado e um futuro ao mesmo tempo. A luz ao redor dela era quase ofuscante, e Lucas mal conseguia suportar. Seu coração disparava. Mas o que deveria ser um momento de reunificação se tornou algo diferente. Ele viu a mulher virar-se quando a luz começou a estourar, e a realidade cercada por sua presença se distorcia. Antes que pudesse pensar, a energia assumiu uma nova forma. Uma sombra se estendeu por trás dela. Aquela mesma presença do homem de terno. Não, não pode ser. Ele gritou, a raiva tomando conta. Você não pode pertencer a isso. Esse é um novo ciclo. O coração de Lucas parou. A verdade se desdobrava além de qualquer capacidade de compreensão. Ele estava prestes a descobrir que aqueles que acreditou serem inimigos também tiveram um papel crucial em seu nascimento.
que novas lealdades estavam se formando. O mundo girou, e Lucas sentiu como se a realidade estivesse sendo puxada de seus pés. O corpo dele e a energia se entrelaçaram, e a pergunta ressoou: quem ele realmente era? A luz cresceu, a dor aumentou e a verdade se revelava, criando um abismo entre o que ele sabia e o que ele estava prestes a descobrir. A luz ao redor de Maria tornava-se cada vez mais intensa. Ela era como um farol em meio à tempestade, e Lucas podia sentir o poder dela pulsando, invadindo seu corpo. Ele não sabia se deveria ter medo ou se sentir esperança. Justo quando tudo parecia prestes a se desfazer, sua mãe, aquela figura imponente diante dele, declarou: é hora de você despertar, Lucas. Esta é a batalha que sempre esteve destinada a você. O homem de terno, agora em um estado de frenesi, olhou para Maria com incompreensão e desprezo. Você será destruída por isso. A presença caótica ao redor deles parecia crescer, como um furacão prestes a engolir tudo. Mas Maria não hesitou. Ela estendeu a mão em direção a Lucas, e ele sentiu um calor reconfortante se expandir dentro dele. Confie em mim, conecte-se com sua verdade, ela gritou, e algo dentro de Lucas começou a responder. As memórias dele começaram a voltar, flashes de momentos de alegria, dor e amor. A conexão com seus pais, seu passado, tudo isso começava a se unir como um quebra-cabeça. Eu sou mais do que um barbeiro, ele sussurrou para si mesmo. Eu sou parte de algo maior. O poder dentro dele começou a crescer. A luz ao redor de Maria e dele aumentava, e ele percebeu que finalmente entendia seu lugar naquela batalha. Você pode se unir a nós, Lucas. Esta é a sua oportunidade. O homem de terno insistia, sua voz agora uma mistura de medo e raiva. Mas Lucas já não tinha dúvidas. O que era para ele uma vida comum, agora se transformava em um legado. Não, eu escolho a verdade, Lucas gritou. E, como se as palavras fossem um comando mágico, uma onda de energia explodiu do seu corpo. A luz dourada irrompeu como um raiar de um novo dia, envolvendo tudo ao redor. O homem de terno tentou se proteger, mas a força de Lucas não era qualquer coisa. Era a força da sua herança, da luz que sua mãe representava. Com um grito de pura frustração, a figura sombria começou a se desvanecer em meio à luz. Lucas olhou para Maria e ela sorria, cheia de orgulho. O impacto do que havia feito reverberava através dele. Ele não era mais o mesmo. A batalha não havia terminado, mas aquela parte dela foi vencida. A escuridão que ameaçava engolir a cidade foi afastada, mesmo que temporariamente. Não podemos desviar o olhar do futuro, Lucas, ela disse com um tom firme. Ainda temos muito a enfrentar. E aqueles que ficaram para trás precisam de nós. Antes que ele pudesse responder, o chão sob eles começou a tremer novamente. Um novo portal se abriu, não para separá-los, mas para mostrar o caminho que tinham pela frente. Era uma entrada para um novo mundo, e ainda havia muitas perguntas sem resposta. É isso. Agora é a hora. Lucas gritou, e de mãos dadas com Maria e sua mãe, eles avançaram juntos. A luz ao seu redor os envolveu, absorvendo a escuridão e criando um caminho de esperança. Mas enquanto passavam pelo portal, uma dúvida pairou no ar. O que mais poderiam encontrar nesse novo mundo? Eles teriam aliados? E os inimigos que deixaram para trás estariam prontos para lutar novamente? O futuro era incerto, mas Lucas sabia que não estava mais sozinho. E com o coração acelerado,
e a determinação fervilhando, ele se virou para os espectadores que haviam visto tudo. A batalha não terminou. Estamos prontos para enfrentar qualquer coisa. E com essa afirmação, eles avançaram, sem saber quais desafios viriam pela frente. Agora, seus destinos eram entrelaçados, e por um momento a promessa de um novo começo parecia não só possível, mas inevitável. E aí, meu amigo? Esse foi o desfecho dessa incrível jornada. Mas a aventura não para por aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão te deixar de queixo caído. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e espalhar essa magia com mais fãs de histórias. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Estou ansioso para ler tudo. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.